Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar da fatoração, né, colocando o fator comum em evidência, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, e vamos lá, né, vou ensinar para vocês como colocar esse fator comum em evidência. Então, prestando bastante atenção aí. Esse exemplo A, eu tenho aqui 2x mais 2y. Então eu quero escrever, né, esse polinômio em uma forma de fatoração, né? Fatoração, né, é multiplicação, dois fatores ou mais, né? Colocando em evidência o fator comum. O que é o fator comum? O fator comum é o que tem aqui e que tem aqui, tá? O que tem nesse primeiro termo e que tem no segundo termo. Então vamos lá, vou destacar aqui. O que tem aqui, tem aqui. Aqui eu tenho 2, tá? E aqui também eu tenho 2. Deixa eu até fazer de caneta aqui para ver se... Mas eu acho que aqui dá para vocês verem aí, tá? Aqui eu tenho 2. Deixa eu pegar um lápis melhor aqui. Aqui eu tenho 2 aqui. E aqui também eu tenho 2, tá? Então isso significa que esse fator é comum, né? Nos dois termos. Então vamos lá. Depois que a gente pega o fator comum, a gente vai colocar ele em evidência. O que é colocar em evidência? Você vai colocar ele aqui, ó. Vai colocar ele aqui. Pera aí, gente. Deixa eu fazer de caneta aqui para ver se fica mais visível. Então vamos colocar ele aqui. Observar aí? O fator em evidência eu coloquei aqui. Depois que você coloca, você abre parênteses. Tá? Aqui é multiplicação, né? Não precisa nem dizer. Você abre um parênteses. Então, nesse primeiro termo aqui, ó, se eu coloquei o 2 em evidência, que é o fator comum, eu já coloquei ele aqui, ó, na evidência. O que sobrou aqui nesse primeiro termo? Sobrou só o x. Então, você vai colocar o x aqui. Ok? No segundo termo, o 2 já está em evidência, você já colocou ele aqui. O que sobrou aqui? O y. Colocou o y, fechou o parênteses. Ok? Só isso. Agora vamos para o exemplo B. O exemplo B, ó, observe que nós temos o x e aqui nós temos o x, né? São fatores comuns. Só que o x, ele está ao quadrado. Aí a gente tem que fatorar ele. Como é que a gente fatora o x? Então, o x ao quadrado, a gente fatorando ele, é a mesma coisa que x... Vou fazer aqui passo a passo, viu, gente? É a mesma coisa que x vezes x, ok? Fatorei esse x ao quadrado. Ó. X vezes x não é x ao quadrado? Então, eu posso escrever assim, ó, em forma de fatoração, certo? X vezes x. Ok, fatorei o x ao quadrado. Se fosse x elevado a 3, ia ser x vezes x vezes x. Se fosse x elevado a 4, ia ser x vezes x vezes x vezes x. Ok? Entenderam aí? Então, vamos lá. Fatorei o x ao quadrado. Vou colocar o sinal de mais. O 3x, o 3 é um número primo, né? Não tem como fatorar o 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3x mesmo, certo? Fica o 3x mesmo. Então, agora nós vamos pegar o fator comum. Ó, aqui eu tenho x e do lado de cá eu tenho outro x. Então, o fator comum aqui, ó, é o x, tá? Apenas um x, viu, gente? Por quê? Aí você fala assim, ah, professor, mas isso aqui também é x. Sim, aqui também é x, mas do lado de cá eu só tenho um x. Então, tem que ter a mesma quantidade. Se eu tivesse um outro x aqui, aí sim, eu podia marcar esse também, tá? Então, é um apenas. Ok, então eu peguei o fator comum, o que que eu vou fazer? Vou jogar ele aqui, ó. Vou colocar o fator comum aqui. Abrir um parênteses, certo? Então, aqui nesse primeiro termo, esse x aqui, eu já tirei ele para cá, que ele é o fator comum. O que sobrou aqui? O outro x. Sobrou aqui
o outro x. Agora eu coloco o sinal de mais. E aqui? O x eu já tirei, que ele é o fator comum, já coloquei aqui. O que sobrou aqui? O 3. Então, sobrou aqui apenas o 3. Então, essa aqui é a forma, né, fatorada com o fator comum em evidência. Mas o que é isso, gente? Só para lembrar vocês aqui, ó. Isso aqui, se você multiplicar agora, você fazer a distributiva, você vai voltar a esse mesmo termo aqui do começo, ó, esse mesmo polinômio, tá vendo? Se você multiplicar aqui, ó, x vezes x, vai dar x ao quadrado. E x vezes 3 vai dar 3x, tá? Você retorna ao mesmo polinômio inicial, ok? Então, vamos lá, né? Exemplo C. Exemplo C, eu tenho 6x ao quadrado menos 4x. O que nós vamos fazer aí agora? Aí nós vamos fazer o seguinte, eu tenho o número 6, o número 6 ele é um número composto, eu posso fatorar esse número 6. Como é que eu fatoro esse número 6? Esse número 6 eu posso escrever ele assim, ó, como 2 vezes 3. Concorda comigo? Fatorando o número 6, eu tenho 2 vezes 3, né? 2 fatores, que é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. O x ao quadrado, eu fatorando o x ao quadrado, vai ficar como? A gente fatorou aqui agora, no outro exemplo, tá vendo? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, fatorando o x ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, x vezes x, ok? Agora eu coloco o sinal de menos. E o número 4, eu também posso fatorar o número 4. Eu posso escrever ele como 2 vezes 2, não é isso? Posso fatorar ele. E o x aqui, né? É só repetir. Agora que eu já fatorei, eu vou colocar os fatores comuns em evidência. Vamos ver o que tem aqui nesse primeiro termo, tá vendo? O primeiro termo é esse, ó. Tudo isso aqui, ó, é o primeiro termo. Que eu só separo os termos, somente os sinais de subtração e de adição, viu, gente? Que separa os termos. Então, aqui nós temos esse primeiro termo e aqui nós temos esse segundo termo. Então, vamos ver o que nós temos aqui em evidência. Aqui eu tenho 2. Do lado de cá eu também tenho um 2. Ok? O que mais? Ó? Aqui eu tenho x. Ó. Do lado de cá também eu tenho um x. Ok? Então, o que tem em evidência é isso. Ó. 2x, tá vendo? 2 vezes x, aí eu posso multiplicar aqui, ó, 2 vezes x, 2x. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes x, 2x. Então, isso aqui é a evidência. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar o 2x, colocar aqui em evidência, abrir o parênteses. Agora, eu vou olhar aqui para o primeiro termo. Eu vou olhar aqui para o primeiro termo. O que sobrou aqui? Eu tirei o 2 e tirei o x. O que sobrou aqui? O 3 e o x. Que é a mesma coisa que 3x. 3 vezes x, 3x. Então, aqui nesse primeiro termo sobrou 3x. Coloco o sinal de menos. Agora, no segundo termo, eu tirei o 2 e o x, sobrou o quê? Apenas o 2. Então, aqui sobrou apenas o 2. Aí, fechou o parênteses, terminou, né, a nossa fatoração com o fator em evidência. Aí, só para lembrar vocês aqui de novo, ó, se você fizer a distributiva, que não precisa fazer, né, só para vocês saberem, nós vamos chegar novamente aqui, ó, ao início. Você multiplica 2 vezes 3 e dá 6, e x vezes x dá x ao quadrado. Depois você multiplica 2 vezes 2, 4, e repete o x. Ok, vamos aqui para o exemplo D. Exemplo D. Eu tenho 8x elevado a 3. Isso aqui é um 3, viu, gente? Ficou meio embolado aqui, mas é um 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fatorar o número 8. E eu fatorando o número 8, eu vou ter 2, ó, vezes 2, vezes 2.
Ok? Fatorando eu vou ter assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Se você tiver dificuldade, você pode fazer num cantinho separado. Vai lá no rascunho, fatora o número 8, né, tranquilo, e coloca aqui. Então, fatorei o número 8. O x elevado a 3 eu posso fatorar também. X elevado a 3 vai ser x vezes x vezes x. Concorda comigo? X vezes x vezes x dá x elevado a 3. Então, fatorei aqui esse primeiro termo. Tudo isso aqui é o primeiro termo, fatorado. Agora eu coloco o sinal de menos. O 4 eu posso fatorar também, né? Posso escrever como 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, né, é igual a 4. E o x ao quadrado eu fatoro também. Vai ser x vezes x. Fatorei aqui esse terceiro termo. Agora, ou seja, o segundo termo, né? Agora vamos aqui para o terceiro termo, que é o 12x. Mais, agora o 12 eu posso fatorar também, né? Eu posso fatorar esse número 12. Eu vou até fatorar aqui embaixo. Vamos fatorar aqui no cantinho. Bem aqui no cantinho aqui embaixo, ó, 12. Vamos fatorar ele para ver o que vai dar. 12 divido por 2, 12 por 2 dá 6, 6 dá por 2, 6 por 2 dá 3, né? O 3 dá por 3, 3 por 3 dá 1. Então, o número 12 fatorado, eu vou ter o quê? 2 elevado a 2, né? Aqui não precisa, né, colocar, porque a gente vai ter que... A gente já está fatorando, não precisa. Então, eu vou ter o quê? 2. 2 vezes 2 vezes 3. Então, vamos colocar aqui, né? O 12 fatorado vai ser 2 vezes 2 vezes 3, tá vendo? 2 vezes 2 vezes 3. E aqui, como eu só tenho o x, eu coloco aqui o x. Ok? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Ok, vamos lá. Então, gente, agora nós vamos pegar, né, os fatores em comum. Vou olhar esse primeiro termo, olhar esse segundo termo e esse terceiro termo. Vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro eu tenho aqui um 2. No segundo eu tenho também aqui um 2. Ok? No terceiro eu também tenho aqui um 2. Certo, agora vamos voltar no primeiro de novo. Eu tenho um 2 aqui, ó. Tenho um 2 aqui, tenho um 2 aqui. Então eu posso marcar também, ó. 2. Aqui também eu tenho 2. E aqui também eu tenho 2. Certo? Em relação aos números, então, agora aqui eu tenho 2, mas aqui eu não tenho mais 2 e aqui também eu não tenho. Então, em relação aos números, o comum é só isso, 2, 2, 2. Agora, em relação às letras, né? Ó, aqui eu tenho x aqui. Aqui também eu tenho x. No terceiro, também eu tenho x. Ok. Agora não tem mais, ó. Por quê? Porque aqui no segundo eu ainda tenho x, ó. No segundo e no primeiro eu ainda tenho x, daria para marcar, ó. Mas só que no terceiro eu não tenho mais, tá? Então não posso marcar porque no terceiro ele não é comum mais no terceiro. Então é só isso daqui. Agora nós podemos juntar, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, certo? Aqui é a mesma coisa, 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x. Aqui também é 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x. Então, o que nós temos em comum é 4x. Aí você pega aqui, ó, 4x. Agora você abre o parênteses. Agora vamos ver o que sobrou. Aqui no primeiro termo. O que sobrou aqui que não está circulado, né? O circulado é o fator comum que a gente já calculou aqui. Sobrou aqui o 2, o x e o x. Então vai ficar, ó, 2 x vezes x dá x ao quadrado. Então você coloca aqui x ao quadrado. Menos, aqui sobrou o quê?
Nesse terceiro termo, sobrou apenas o x. Tá vendo? Sobrou apenas o x. Menos x mais... vamos para o terceiro termo, né, gente? Eu falei terceiro aqui? Não, né? Falei segundo mesmo, né? Ok, vamos para o terceiro agora. E no terceiro sobrou o quê? Sobrou apenas o 3. Tá vendo? Sobrou apenas o 3. Então, você coloca o 3, fecha o parênteses. E aí acabou, né? A nossa fatoração. Ok? Aí, se você multiplicar, você vai voltar novamente, ó, a esse polinômio aqui do início. Certo? Só para tirar dúvida, vamos ver, ó. Você multiplica aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. X vezes x ao quadrado dá x elevado a 3, porque você soma aqui os expoentes, ó, 1 e 2, 3. Aí você volta aqui esse primeiro termo. Aí você multiplica aqui, ó, 4 vezes x, ó, 4x vezes x, aqui vale 1, né? Fica 4 vezes 1, 4. X vezes x, x ao quadrado. Aí você multiplica 4x vezes 3, 12x. 4 vezes 3, 12. Repete o x daqui. Ok? Encontrando novamente aqui o polinômio do início. Então é isso aí, viu, gente? Fatoração colocando o fator comum em evidência. Vamos aqui para o quinto e último exemplo, tá? Eu acho que aqui já tá bom. Quinto e último exemplo. Então aqui, gente, nós temos o 120 ax elevado a 3, menos 100ax elevado a 2, mais 60ax. Então, gente, esse 120, você pode fatorar ele, né, em fatores primos, se você quiser fatorar ele em fatores primos, vai dar a mesma coisa, mas eu vou fazer aqui de um modo mais prático, né? O 120, eu posso escrever ele como 6 vezes 20. Né? 6 vezes 20 dá 120. Eu posso escrever assim, certo? Fatorei o 120 em dois fatores aqui. Ó, vezes A, que é esse A aqui. Esse x elevado a 3 eu posso fatorar. Né? Eu posso colocar x vezes x vezes x, certo? X vezes x vezes x. Ok? Agora eu coloco o sinal de menos, bem destacado aqui. Isso aqui é o primeiro termo, fatorado, tá vendo? Agora eu coloco o sinal de menos e vou aqui para o segundo termo. Esse 100, ó, observe que aqui eu fatorei em dois fatores, ó, 6 vezes 20 e 120. Aqui eu tenho que fatorar em 2 também, ó. Mas eu posso colocar 10 vezes 10, 100. Não, eu não posso, porque aí eu não vou ter fator comum, entendeu? Se eu colocar 10 vezes 10, ó, aqui não tem 10, tá vendo? Aí não vai ter comum, aí você vai ter que continuar fatorando. Então eu vou ter que achar um 20 aqui, ó. Que aqui eu coloquei um 20, eu tenho que achar um 20 aqui. Então eu posso colocar aqui como 5 vezes 20, que dá 100. 5 vezes 20, ok? Lembrando que aqui eu estou reduzindo para a gente chegar no resultado mais rápido. Mas se você quiser fazer em fatores primos, você faz, só que a conta vai ficar bem maior. Então, 5 vezes 20 é igual a 100. O A, eu repito aqui o A. O x ao quadrado eu fatoro, né? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Mais, coloco o sinal de mais agora para separar os termos. Agora vamos aqui para o terceiro termo. Esse 60 eu vou fatorar também. Ó. Como eu já tenho 20 aqui, tenho 20 aqui, eu tenho que fatorar aqui também colocando 20, né? Então eu posso colocar 3 vezes 20, né? Isso, 3 vezes 20, que dá 60. 3 vezes 20, que dá 60. E o A e o X eu repito. Ó. Vezes A, vezes X. Vocês entenderam por que eu fatorei sempre colocando 20? É porque a gente está querendo o fator comum. A gente está querendo encontrar o fator comum para a gente colocar em evidência.
20, 20 e 20, tá? Por isso que eu optei por essa fatoração aí com esse fator 20. Ok, fatoramos. Agora vamos pegar, né, colocar o fator comum em evidência. Ó, aqui, ó, eu tenho 20, como a gente já estava falando dele, ó, 20. Aqui eu tenho 20 também. E no terceiro aqui também eu tenho 20. Ok, então em relação aos números nós já colocamos em evidência. Agora em relação às letras, ó, aqui eu tenho A. Aqui no segundo eu também tenho A. No terceiro eu também tenho A. Agora vamos voltar, vamos ver o X, né? Ó, no primeiro eu tenho aqui um X aqui. Vou marcar um X aqui do segundo também. E vou marcar um X do terceiro também. Então aqui acabou, né, gente? Ó, por quê? Porque no segundo eu ainda tenho X, ó. No primeiro também, só que no terceiro eu não tenho mais. Então, acabou aqui, né? Os fatores comuns. Então vamos pegar aqui, ó. 20 vezes A vezes X. Vai dar o quê? 20AX, né? Isso, ó, 20 vezes A vezes X, 20AX. Então você pega o 20AX. Vamos analisar, né, os outros termos também para ver se deu 20AX. Ó, 20AX e aqui, ó, 20AX. Então, o 20AX é o fator em evidência. Então você pega aqui, ó, 20AX. Colocamos aqui em evidência. Agora abrimos o parênteses. Agora vamos ver o que sobrou, né? Aqui sobrou o quê? Ó, 6x e x. Então vai dar 6x vezes x dá x ao quadrado. Não é isso? Ó? X vezes x, x ao quadrado. Então aqui sobrou 6x ao quadrado. Menos, aqui sobrou o quê? Ó? 5 e o x. Então 5x. 5 vezes x, 5x. Então aqui sobrou 5x. Vamos para o terceiro. Mais terceiro termo. Aqui sobrou o quê? Apenas o 3, né? Tá vendo? Aqui sobrou apenas o número 3. Então terminamos aqui, colocamos os nossos fatores comuns em evidência. Aí, para tirar a prova real, né, aqui, se você multiplicar tudo aqui, fazendo a distributiva, você vai encontrar novamente esse polinômio aqui. Certo? Ó, se você multiplicar 20 vezes 6, você vai achar 120. O A e o x vezes x ao quadrado, x elevado a 3. Aí você multiplica 20 vezes 5, vai dar 100. A, x vezes x, x ao quadrado. Depois você multiplica 20 vezes 3, dá 60. E o AX daqui você repete aqui, chegando novamente nesse polinômio do início. Ok, pessoal? Então é isso aí, viu, gente? Bastante atenção, prática, que vocês vão conseguir aí, tá? Lembrando que matemática é isso, viu? É praticar, tá? Tem que praticar, fazer os exercícios, tirar as dúvidas, que só assim você consegue, né, aprender, beleza? Então é isso aí, viu, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários para a gente poder esclarecer.